Olá! Cada um de nós sabe ou cada um de nós sabemos? Nenhum dos diretores quis ou nenhum dos diretores quiseram. Dúvidas que muitas vezes surgem na hora de escrever, na hora de falar, dúvidas ligadas ao estudo de concordância. Concordância verbal, nos exemplos citados, ou na concordância nominal. E é disso que nós trataremos neste momento, para que você possa aprender essas regras, essas normas de concordância verbal, de concordância nominal e possa casar as palavras certinhas numa frase, respeitando as relações cabíveis, adequadas, no caso, no padrão formal da língua. Vamos nós? Concordância. Dá-se o nome de concordância ao mecanismo pelo qual as palavras alteram suas desinências para se adequarem harmonicamente na frase. Há dois tipos de concordância: a concordância verbal e a concordância nominal. A concordância nominal consiste no ajuste sintático que se estabelece entre os nomes, palavras determinantes e os substantivos. Regra geral de concordância nominal: as palavras determinantes, artigo, numeral adjetivo, adjetivo, pronome adjetivo. Essas palavras concordam em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Então, observe este exemplo. Os nossos dois lindos filhos brincam. Primeiro passo é identificar a classe gramatical que manda neste jogo, o substantivo. Aí sim, observar em qual gênero e em qual número esse substantivo se encontra. Por quê, Cláudia? Porque todos os vocábulos determinantes deverão sofrer tais flexões. Neste caso, o substantivo é a palavra filhos. Por esse motivo, os, concordando no masculino plural. Nossos. Agora eu estou com um pronome também no masculino plural. Você observou? O artigo flexionou-se para concordar com o substantivo. O pronome flexionou-se para concordar também com o substantivo. A mesma coisa acontece com a classe gramatical numeral. O dois. Dois também sofreu flexão para concordar harmonicamente com o substantivo filhos. E por último, o adjetivo lindos, que também aparece no masculino plural. Vamos continuar? Próximo exemplo. O IPTU é o imposto que torna possível as grandes obras que você vê. Observe que é uma oração extensa. Procedimento metodológico é o mesmo: identificar quais palavras funcionam como substantivo. Neste momento, nós temos IPTU. Temos também imposto. Isso quer dizer que os determinantes deverão flexionar-se para concordar em gênero e em número com esses substantivos. O que você não pode é esquecer quais são os vocábulos determinantes do substantivo. Vamos relembrar? Artigo, numeral adjetivo, adjetivo e, por último, pronome adjetivo. São esses os determinantes. Então, observe, a palavra obras, que está na oração, também é um substantivo. Neste período, nós estamos com 3 substantivos: IPTU, imposto e obras, ok? Obras. E o que acontece com os determinantes? Eles aparecem flexionados. Observe o IPTU. Eu não falei a IPTU, eu falei o IPTU. O mesmo ocorre com o artigo masculino singular
que antecede o substantivo imposto. A flexão está harmônica. Observe agora as concordando com obras. Obras, substantivo feminino plural. Logo, o artigo também apareceu no feminino plural. E a palavra grandes, por ser um adjetivo, também flexionou-se, só que agora no plural. Até aqui, fazendo sentido? Isto é concordância. Concordância nominal, porque o que está em jogo são as classes gramaticais nominais. Você percebeu que há verbos no comando, mas os verbos agora não interessam, porque no momento é o substantivo, o artigo, o pronome, o numeral que vão interessar. Beleza? O adjetivo concorda com o substantivo em gênero, masculino, feminino e em número, singular e plural. Beleza? A norma aplica-se também ao pronome, ao artigo, ao numeral e ao particípio. Observe o exemplo. Quando se diz cadeiras brancas, o procedimento número 1 qual é? Identificar o substantivo. E para você, qual das duas palavras funciona como substantivo? Isso, substantivo é uma palavra indispensável. Se retirar o vocábulo, a mensagem perde a sua essência. É cadeira ou brancas? Eu tenho certeza que você falou cadeiras. Ok, acertou. Cadeiras, ela está no feminino e no plural. Isso quer dizer que o vocábulo brancas, que neste momento é o nosso adjetivo, também aparecerá no feminino plural. Cadeiras branco, ok? Isso é concordância. Concordância dos nomes, concordância nominal. Vamos para um exemplo com pronome. Essas pessoas. Mais uma vez, vamos memorizar o método. Procedimento número 1, identificação do substantivo. Neste caso, pessoas. Agora, preste atenção na palavra essas. É um pronome. É um pronome demonstrativo. E como está relacionado a um substantivo que foi escrito na superfície textual, o nome completo deste vocábulo, pronome demonstrativo adjetivo. Ficou claro? Ok. No momento, não fique preocupado com a nomenclatura. Entenda o mecanismo. O que eu quero que você observe é que esse pronome, por ser também o determinante do nome, ele sofreu a flexão de gênero e a flexão de número. Nós não vamos falar esse pessoas, nós falaremos essas pessoas. Estamos juntos? Próximo exemplo. Seus amigos, o que nós temos? Passo 1, localização do substantivo. Desta vez é o vocábulo amigos. Encontra-se no masculino plural. Mais uma vez apareceu um pronome, seus, só que agora é um pronome possessivo, mas continua adjetivo, porque ele não está no lugar do substantivo amigos. Amigos está escrito, ele só está relacionado. Então, ele é um pronome possessivo adjetivo. Mas o que interessa agora, Cláudia, que você perceba o mecanismo da matéria concordância. Seus também apareceu no plural. Você observou? Eu não falei suas, eu falei seus. Eu flexionei também em gênero. Mais um exemplo. Rostos envelhecidos. Ok, localize o substantivo, rostos. Observe o vocábulo que o acompanha. Envelheci, 2. Está no particípio. É importante você lembrar que o particípio, ele funciona como adjetivo.
Logo, ele sofrerá tantas as flexões do adjetivo, as mesmas, gênero e número. Faz sentido? Se o particípio funciona como adjetivo, ele sofrerá as mesmas flexões desta classe gramatical. Falaremos agora sobre alguns vocábulos que merecem muita nossa atenção. No comum, ocorrem algumas negligências com as flexões dessas palavras. Você já deve ter estudado sobre a flexão do adjetivo anexo e do adjetivo incluso. Você prestou atenção? Eu falei adjetivos e há pouco você viu que um adjetivo é classe gramatical determinante de um substantivo e deverá apresentar as flexões de gênero e número para concordar com o poderoso substantivo. Logo, anexo e incluso, por serem adjetivos, eles deverão concordar com o substantivo correlato. Observe os exemplos. Segue, anexa a carta citada. Você observou que carta é o substantivo? Nada de esquecer procedimento metodológico. O substantivo é o poder. É como se ele fosse o sol, uma estrela, logo com luz própria. E aquelas 4 classes determinantes, artigo, numeral, pronome e adjetivo, essas classes vão funcionar como satélites. E nós sabemos que as luas não apresentam luz própria. É o sol que ilumina essas classes gramaticais. O sol, o substantivo. Se carta, nesse exemplo, é o meu substantivo, eu devo olhar para a palavra anexo, que eu já sei que é um adjetivo, e colocá-la na mesma condição que o substantivo carta. E aí? Segue, anexa a carta. Nada de falar que segue anexos. Desta feita, você estará promovendo um erro de concordância nominal. Próximo exemplo. Recebi as propostas anexas. E aí, você já localizou o substantivo? Propostas. Eu não falo os propostas, eu falo as propostas. E aí, substantivo feminino plural. E se você já sabe que a palavra anexa é um adjetivo, você vai concordar exatamente no mesmo gênero e no mesmo número. E como fica? Propostas anexas. A concordância está perfeita, porque o adjetivo flexionou-se em gênero e número. Vamos continuar? Remeto, anexa a conta. Procedimento 1. Identificação do substantivo, que neste momento, conta. Você observou? O adjetivo anexa concorda em gênero e número com o substantivo conta. Remeto-lhe anexa a conta. Mas observe o próximo exemplo. Taxas inclusas no preço. A palavra inclusa, ela funciona como adjetivo. Logo, eu já sei que essa classe gramatical é variável. Eu preciso localizar o substantivo que recebeu esse qualificador. Para quê? Para avaliar o gênero e o número. Taxas é o nosso substantivo. E esse vocábulo encontra-se no feminino plural. Isso justifica o vocábulo aparecer inclusais. Está no feminino plural para concordar com o substantivo. Falaremos agora de uma exceção. Observe. A expressão em anexo, aceita por alguns gramáticos em frases como segue em anexo a carta citada, deixa a palavra anexo invariável. Então, por mais que saibamos que anexo é um adjetivo, quando esse vocábulo aparecer
antecedido pela preposição em, nada de flexionar. Agora, ele estará invariável. Entendeu? Como concordar as palavras próprio e mesmo? Próprio e mesmo variam normalmente quando relacionados a um substantivo ou a um pronome. Segue os exemplos. A médica mesma inspecionou os aparelhos. Você prestou atenção? Você já sabe qual é o procedimento. Primeiro passo, identificar o substantivo, o comando maior. E neste caso, é o substantivo médica, que é feminino e singular. A palavra mesma funciona como um adjetivo. E um adjetivo é classe gramatical variável que flexiona-se em gênero e número e grau. Então, neste momento, vamos à concordância oficial. Se eu estou com médica, a médica mesma. Mas se eu trocar médica por doutor, é o doutor mesmo. Você entendeu? Então a concordância está perfeita. A médica mesma que inspecionou os aparelhos. Próximo exemplo. Eles próprios farão o trabalho. Neste caso, aparece o pronome ele na condição substantiva. Pronome substantivo, como já vimos, é o pronome que recebe uma procuração com plenos poderes para representar os interesses do substantivo. Então, eles passa a ser agora o nosso vocábulo mais forte. É o pronome substantivo. E próprias, Cláudia? Próprias, próprios, própria ou próprio são vocábulos adjetivos, assim como anexo, incluso, mesma. E se são adjetivos, sofrerão as flexões próprias desta classe gramatical. E se são eles, eles próprios. Se fossem elas, elas próprias. Se fosse ele próprio. Da mesma forma que se fosse ela, ela própria. Próximo exemplo. Conseguiu o emprego por si mesma. Como eu já disse, a palavra mesma funciona como adjetivo. Então, se eu usei mesma, claro que eu estou me referindo a uma mulher. Se eu trocar conseguiu o emprego por si próprio, eu estou trocando mesma por própria. Os dois vocábulos são adjetivos, ok? Agora eu vou mudar a estrutura. Conseguiu um emprego por si mesmo. Qual é o recado? Agora a Cláudia está falando de um homem. O vocábulo mesmo, por ser um adjetivo, ele já sinalizou o gênero. E agora estou falando de um homem. Ficou claro? Agora vamos falar de um caso isolado. O vocábulo mesmo. Quando equivale a de fato ou realmente, neste momento ele ficará invariável, ok? De fato, realmente, promove a invariabilidade deste vocábulo. Preste atenção no exemplo. Os países entraram mesmo em guerra. Por mais que você esteja vendo países, que eu já sei que é plural, que você já sabe que é plural, nada de escrever mesmos, ok? Ficará no singular. Os países entraram mesmo em guerra. O que eu estou comunicando? Que os países entraram de fato, realmente em guerra. Outro exemplo. A moça veio mesmo. O que eu quero falar? Que a moça veio de fato. A moça veio realmente. E aí, meu amigo, esse vocábulo ficará invariável.
Muito bem, vamos resolver a dúvida com relação à palavra obrigado. E aí, posso flexionar esse vocábulo em gênero e em número? Existe obrigados, obrigadas? Muito bem. A forma de agradecimento concorda com o sexo da pessoa que a diz e também com o número dessa pessoa. E aí, as concordâncias serão de gênero e número. Está perfeito. Segue os exemplos. Obrigada pelo favor prestado. Você observou? Apareceu o vocábulo obrigada. Está no feminino e no singular. O que você infere? Que é uma mulher que está falando uma e não duas. Obrigados pelo favor prestado. E, Cláudia, isso está certo? Certíssimo. Se foi dito obrigados, quando no masculino plural, comunica que são vários homens ou vários homens e mulheres. O que não pode é você achar que é uma mulher que está falando ou um homem que está falando. Já partimos do princípio que há uma pluralização e está perfeita essa concordância. Nada de achar estranho. Muito obrigada, amigos. Se eu falei obrigada, nós estamos com o implícito de uma mulher. Muito obrigados, amigo. Obrigados comunica agora muitos homens estão como interlocutores. O que eu não posso esquecer é que a forma de agradecimento concorda com o sexo da pessoa que diz e também com o número da pessoa que comunica. Vamos nós, a palavra meio. A palavra não varia quando pode ser substituída por mais ou menos, um pouco, um tanto. Quando essas palavras funcionarem no lugar do vocábulo meio, está provado que ele funciona como um advérbio nesse período. Classe gramatical invariável. Vamos ao exemplo. Eles chegaram meio cansados da viagem. Você percebeu? Eu posso tranquilamente falar que eles chegaram um pouco cansados da viagem. Posso ou não posso? Posso. Logo, meio não sofrerá flexão porque ele está advérbio nesse momento. Outro exemplo. As portas estavam meio abertas. Desta vez, você observa a palavra meio sendo substituída por um tanto abertas. As portas estavam um tanto abertas. As portas estavam mais ou menos abertas. Mais uma vez, o vocábulo meio deverá se manter no masculino singular, pois ele está advérbio, modificando o adjetivo abertas. Mais para frente, nós veremos com mais atenção a classe gramatical advérbio. Mas eu já faço um pedido. Estude advérbio, porque essa classe gramatical é muito perigosa, principalmente quando confundida com adjetivo. Cláudia, a palavra meio flexiona-se ou não? Muito bem, meu aluno, depende. Depende da classe gramatical que ela estiver representando. Se a palavra meio estiver funcionando como um advérbio, esta não poderá sofrer nenhum tipo de flexão, porque o advérbio é classe gramatical invariável no nosso idioma. Mas a palavra meio não aparece exclusivamente como advérbio. É aí que mora o perigo. Ela poderá aparecer como numeral. Quando ela estiver como numeral, aí, meu aluno, ela estará comunicando metade, coisa incompleta.
e aí sim ela sofrerá flexão. Nós já vimos que o numeral é uma das classes determinante do substantivo e sofre flexão. Qual é o perigo? Você não identificar um advérbio ou ainda não saber a diferença de um advérbio para um numeral, para um adjetivo, para um substantivo. Por isso que, por mais que saibamos que 5 classes gramaticais participam deste tópico da nossa gramática, é indispensável que você estude as 10 classes gramaticais. As 10. Lembre-se de que algumas são invariáveis e não deveriam apresentar nenhum tipo de ameaça, mas apresentam por não serem identificadas. Ficou claro? Quando a palavra meio sofre flexão, e aí, Cláudia, existe? Já vimos que sim. Meio varia quando dá a ideia de metade ou coisa incompleta. Segue os exemplos. Meia dúzia, olha aí, meia dúzia, metade de uma dúzia. Meia porção, mais uma vez, meia porção significa metade de uma porção. Nestes contextos, eu estou com o meio flexionado. Eu não vou usar o masculino. Dúzia está no feminino, então o vocábulo vai sofrer a mesma flexão. Agora preste atenção, meio-dia e meio. Cláudia, existe meio-dia e meio? Você concorda que meio-dia é metade do dia? Então, está concordando. Se é metade do dia, essa palavra está numeral. Ela sofrerá a flexão adequada. Agora fique esperto, hein? Meio-dia e meio está perfeito, assim como meio-dia e meia. Cuidado! Eu posso estar me referindo a segundo, a minuto. Então, meio-dia e meio, metade do dia e metade de um segundo ou metade de um minuto. Ficou claro para você? Eu posso falar meio-dia e meia, metade do dia, metade da hora. Eu posso falar meio-dia e meio, metade do dia e metade de um segundo ou metade de um minuto. O que eu quero que você faça, pense antes de julgar. A língua portuguesa, ela é muito rica. Antes de eleger o texto como certo ou errado, entenda qual vocábulo está implícito. Ficou claro?